Bom dia, tudo bem, pessoal? Então, olha só, devido a algumas dúvidas e também para dar uma complementada e uma revisada nesse conteúdo, eu trouxe para vocês, então, algumas maneiras, alguns exemplos, na verdade, de separação de misturas. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, então, o que são misturas, né? O que são misturas homogêneas, o que são misturas heterogêneas, né? Então, misturas homogêneas, né? São aquelas misturas, quando a gente mistura dois componentes ou mais, a gente não consegue observar fases entre eles. Por exemplo, né? Que nós temos água e sal, né? Então, aqui, eu botei sal aqui, eu misturei, ele ficou diluído, eu não consigo enxergar outra fase a não ser a fase da água, né? Quando nós temos uma fase heterogênea, eu tenho aqui uma misturinha só de água e areia, nós podemos observar que nós temos duas fases ali, certo? A fase da água, que ela tá um pouco suja por conta da sujeira da areia, né? E a fase da areia. Se eu tivesse colocado aqui o óleo, como eu já demonstrei em aula prática para vocês no laboratório, nós teríamos mais uma fase aqui, porque o óleo, ele é menos denso, então ele fica na parte de cima, né? Então, nós teríamos três fases. Então, essa é uma mistura heterogênea, que nós conseguimos observar as fases. Então, heterogênea, conseguimos observar. Homogênea, uma fase apenas que a gente consegue observar, certo? Agora, existem, então, maneiras da gente estar separando os componentes dessas misturas, né? Por exemplo, olha, eu botei a água e o sal. Como que eu faço para eu tirar esse sal dessa água se eu quiser tirar, né? É possível fazer isso? É possível. É possível separar a areia dessa água que tá aqui? É possível também. Então, existem os métodos de separação das misturas, que é o conteúdo que a gente estava trabalhando agora. Então, existem diversas maneiras. Existem as maneiras da gente separar as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Como vocês já fizeram diversas atividades, vocês já fizeram experiências, tudo isso, eu vou dar só uma recapitulada aqui para vocês compreenderem, tá? Então, olha só, eu só fiz um resuminho aqui para mim não me esquecer de falar nada para vocês, certo? Então, olha só, nas misturas homogêneas, então uma mistura que a gente não consegue observar o que tem aqui dentro, não consegue observar que componentes nós temos aqui. Então, nós temos diferentes formas. As homogêneas, elas são soluções mais complicadas de você separá-las, né? Então, como que a gente pode separar elas? Nós temos a destilação simples, que é uma forma de separar líquidos e líquidos. Por exemplo, aqui poderia ter uma mistura de álcool e água, tá? Como que eu ia separar o álcool e água? Por exemplo, a gente ia separar, claro, através de um procedimento que a gente não consegue fazer em casa, precisa de um aparelho específico, tudo isso, né? Mas a gente separaria ele por destilação simples, né? Como que faria isso? Ele teria que sofrer um aquecimento, né? E esse aquecimento ia fazer com que o que tivesse menor ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? Lembra quando a prof explicou o ponto de fusão e de ebulição? Que o de fusão é que ele passa do sólido para líquido e a ebulição é quando ele está líquido e evapora, né? Então, aquele que evaporar primeiro dos dois que estão aqui dentro, ele vai sair primeiro dentro desse processo que a gente está fazendo. Então, ele vai passar pelo aquele tubo. Lembra que a prof mostrou para vocês no vídeo os processos de separação de misturas? Que tinha o decantador, então olha só, o destilador. Então, para a gente separar uma mistura, por exemplo, de água e álcool, a gente precisa passar por um processo um pouco mais complicadinho, um aquecimento. Aí, o que vai acontecer quando você aquecer essa solução? O álcool, que ele tem uma ebulição mais rápida, né? Tem um ponto de ebulição menor, ele vai evaporar primeiro, né? Então, ele vai evaporar, vai passar por esse tubo aqui. Aqui, ele vai sofrer um processo de condensação. O que é isso? Ele vai novamente se transformar em álcool líquido. Ele era líquido misturado na água, aí ele virou vapor quando ele sofreu o aquecimento e depois ele novamente se transformou em líquido do outro lado do nosso destilador. Então, aí a gente conseguiu separar a água do álcool, tá? Esse é um exemplo de destilação simples. Existem vários materiais que a gente pode estar separando por destilação simples, mas eu vou estar dando uma resumida aqui, tá? Então, nós temos a evaporação, que, na verdade, ela não deixa de ser uma destilação, só que ela é um pouco mais simples. Por exemplo, para separar
um sólido de um líquido. A gente pode utilizar a evaporação. Qual é um exemplo disso? A água com sal. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma amostra de água do mar, que ela tem uma concentração alta de sal, né? Então, o que nós íamos fazer? Nós íamos colocar essa solução em um aquecimento. O que ia acontecer nesse caso? A água iria evaporar, certo? Então, a água a gente perderia para o ambiente, porque a evaporação a gente não consegue estar retirando essa água e reaproveitando ela, nesse caso, né? E o que ia ficar aqui embaixo, depositado? O sal. O sal, porque o sal tem a densidade menor e ele não sofre essa evaporação que a água sofre. Então, quando a água evaporar totalmente, nós vamos ter o sal depositado aqui, certo? Então, esse seria um processo de evaporação. Aí tem o processo também de separação de misturas homogêneas. Lembra que homogênea é aquela que a gente não consegue observar a fase dela. Que tem a cromatografia, que o que ela faz? Elas separam pela composição química da solução. Então, um exemplo, essa também a gente não consegue fazer aqui para demonstrar, porque ele é um processo feito em laboratório, muito utilizado para separar análise de sangue, para separar as partes do sangue para fazer análise, para separar partes da urina, para poder analisar, por exemplo, uma infecção urinária. Inclusive, a cromatografia ela é utilizada para descobrir as partes do DNA. Então, eles querem compreender o DNA de uma pessoa. Vamos ler o código genético daquela pessoa. Eles fazem um processo de cromatografia para descobrir isso, tá? Mas isso a gente tem que compreender, a gente tem que entender, conhecer, mas a gente não consegue demonstrar aqui, a não ser se vocês forem procurar algo mais específico, mais explicadinho na internet, tá? Agora, indo para as soluções heterogêneas, que são a parte que a gente consegue realmente mostrar para vocês e que foi também uma atividade que eu dei para vocês fazerem em casa do vídeo, lembra? Eu só queria deixar assim bem claro para vocês, pessoal, que eu tô demonstrando aqui a fase heterogênea baseado no conteúdo que a gente tem ali. O que vocês fizeram em casa, alguns fizeram um sistema biológico de separação de misturas, né? Então, o que aconteceu? Vocês fizeram um filtro, né? Não que isso não seja uma filtragem, é uma filtragem, né? Só que, porém, ele não estava tão descrito como teria que ser feito, demonstrando dentro da solução heterogênea, tá? Mas, se a água estivesse suja, por exemplo, você colocou uma água suja lá dentro do teu filtro, separou a água limpa da água suja, beleza, ele sofreu um processo de filtração, tá? Eu vou mostrar para vocês o processo de filtração de maneira diferente que vocês compreenderam aqui, tá? Então, olha só. Então, eu fiz aqui o filtro, como eu tinha explicado para vocês. Utilizei uma garrafa PET aqui e cortei ela ao meio e tô utilizando um filtro de café, tá? Então, como que é o processo de filtragem para separar uma mistura heterogênea? Então, o que eu peguei aqui? Eu peguei um pouco de café, pó de café, e peguei água. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou misturar essa água com esse pó de café. Lembrando o seguinte, pessoal, aqui eu tô com a água fria. Se a água tivesse aquecida, ela retiraria, né, todo o aroma do café, enfim, ele seria... Daí vocês poderiam me dizer, tá, professora, mas como que ele filtra se o café a gente consegue tomar com sabor? Ele filtra as partículas grossas, né, ele filtra o pó. O sabor, o aroma, as propriedades do café, elas são retiradas através do processo ali quando você está fazendo café com a água quente, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei então água fria, ele vai apenas fazer essa mistura aqui. Eu misturei então um sólido com um líquido, tá? E agora eu vou fazer então o processo de separar esse pó desse líquido, né? Então aqui eu misturei tudinho aqui o café, né, com a água. Vocês podem ver que a gente consegue observar, né? Se eu deixar ele parado aqui um pouco, ele vai precipitar, porque o pó do café é mais pesado do que a água. Lembra que a gente falou da densidade, né? Então, agora eu vou estar passando esse pó de café com água no meu filtro, correto? Então, o que vai acontecer aqui, né?
dar uma mexidinha aqui, porque ó, tem bastante pó, né? E como ele não é um filtro específico, né? Ele tem a aberturinha ali mais maior e ele tem só aquela aberturinha ali embaixo, mas vocês estão conseguindo já observar que a água tá separando. Lógico, ela vai tirar parte da cor que tem nesse café, o corante, né? A parte aqui. Só que vocês podem observar que não tá saindo pó ali, né? Então, o que que tá acontecendo com esse pó? Esse pó, ele está ficando todo retido aqui no meu filtro, né? Então, o pó, ele não vai passar pelo filtro. Por quê? Porque esse filtro, ele serve como uma barreira de separação dessas duas substâncias, correto? Como ela é uma substância sólida com uma líquida que não se misturam, que eles não se homogeneizam, a gente consegue, então, separá-las pelo processo de filtração, certo? Então, esse é um exemplo típico, facílimo de entender do processo de filtração. A gente podia estar utilizando outros tipos de materiais para a gente estar colocando aqui dentro para poder observar isso, tá? Mas olha só, então olha só, a água sem o pozinho já saiu, né? E o pó do café, ele tá ficando todinho aqui dentro do meu filtro, tá? Tá todinho ali, tá todinho ali dentro do meu filtro, tá bom? Então esse vamos deixar aqui do ladinho. Então agora eu vou mostrar para vocês um outro método de separação de misturas heterogêneas. Então, nós temos a filtração, que é esse, nós temos peneiração, nós temos ventilação, só tô olhando aqui para não esquecer, e a separação magnética e a decantação, tá? Então, olha só, o que seria a separação magnética? Eu não trouxe aqui da separação magnética porque eu não consegui o material, mas separação magnética hoje você teria utilizando um ímã, por exemplo, num material metálico, por exemplo, parafuso, clipe, qualquer coisa que fosse metálica, que tivesse algo misturado a ele, você conseguiria separar com a ajuda de um ímã, certo? Ou se, digamos, tivesse um aço dissolvido, alguma coisa assim, que fosse muito pequeno, que você não conseguisse tirar com a mão, você utilizaria, então, um ímã, tá? Aí nós temos a peneiração. Então, a peneiração eu trouxe aqui um modelinho para vocês verem. A peneiração nada mais é do que você utilizar uma peneira para separar e tirar a parte mais grossa da parte mais fina, né? Então, eu vou colocar aqui uma farinha, uma farinha de aveia, tá? Ela é aveia em flocos grossos, porém a gente tem um pouco dela mais moída aqui no meio. Então, mas eu quero só a parte fininha, porque eu quero fazer um bolo, por exemplo. A parte grossa eu vou fazer outra coisa. Então, eu vou separar utilizando, então, o processo de peneiração. Então, eu vou conseguir separar o mais fininho, que ele vai passar pelos poros da minha peneira, e a parte mais grossa vai ficar toda aqui na minha peneira. Aí eu consigo separar. Então, essa é uma outra forma de separação de misturas heterogêneas, tá? Essa é de sólidos, tá? Nós temos também a separação por catação. Então, o que é a catação? Eu tenho aqui, então, um pouquinho de feijão. Ah, meu feijão, ele tá com mais sujeirinhas aqui. Então, eu vou catar a sujeira que tem no meu feijão. É isso mesmo. Nós vamos tirar essa sujeirinha escurinha que tem aqui no meu feijão, que ele não é feijão, ele é sujeirinha que eu não quero no meu feijão. Vou separar pelo processo de catação. Nós temos também o processo de decantação, pessoal. Eu não trouxe o exemplo dele aqui, mas Ah, não, na verdade eu posso simbolizar por esse da areia aqui, posso sim. Então, olha só, de decantação, eu posso estar utilizando essa amostra aqui, ó, da solução homogênea e heterogênea. Por quê? Eu podia separar essa solução pelo processo de decantação, porque eu tenho aqui a areia que ela depositou no fundo do meu frasco aqui, e eu tenho a água que ficou para cima. Tudo bem, essa água ela tá suja, porque ela retirou as impurezas ali da areia. Mas eu poderia estar, de repente, derramando essa água, eu poderia estar evaporando essa água para tirar. Então, assim, a evaporação e a decantação poderiam ser utilizadas nesse caso aqui. Então, assim, às vezes a gente pode utilizar mais do que um processo de separação de misturas para alguma mistura. Esse é o caso de uma que a gente pode utilizar a evaporação e a decantação. Também tem os outros processos lá no livro que se vocês forem observar, que utiliza canudo ou outros objetos que você retira essa parte da água de cima. Então, esse é um outro processo também que pode ser utilizado, tá? Nesse caso.
Não sei se deu para vocês compreenderem um pouquinho. Eu tentei trazer para vocês aqui, então, os principais métodos de separação das misturas, relembrando o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea e mostrando como posso separar cada tipo deles. Nas atividades que vocês têm aí no livro, e das atividades que eu repassei para vocês, com certeza vocês vão conseguir recapitular e compreender um pouquinho mais. Mas na dúvida podem me chamar. Ai, professora, aquele processo lá que tu mostrou lá, não consegui entender muito bem. Você pode me explicar? Posso explicar. Então podem me chamar aqui que eu vou estar explicando novamente para vocês. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a atenção de vocês. Vejam o vídeo até o final, tá bom? E qualquer coisa, falem comigo aqui que eu tô à disposição, tá bom? Um abração pra todos, eu tô com muita saudade, uma saudade de estar aí pra gente ir pro laboratório, fazer aula lá no laboratório. Mas prometo pra vocês que assim que a gente voltar, se vocês tiverem dúvida, a gente vai lá no laboratório. Eu levo todos esses materiais aqui, a gente faz lá bem bonitinho pra vocês compreenderem tudo bem direitinho, tá bom, pessoal? Um beijão pra todos, bons estudos, bom final de semana e até a próxima, até semana que vem, tá bom?